Oi, gente, boa tarde. Essa é a décima. Não, perdão. Essa é a 22ª aula do curso de ME 414. Então, opa, já veio com o negócio selecionado errado. ME 414. Essa é a 12ª. Eu tô com o décimo fixado na cabeça. Aula 22. Eu vou terminar aquilo que a gente começou a falar sobre estimação pontual. Estimação pontual. E se der tudo certo, a gente já começa a falar um pouquinho de estimação intervalar, mas esse é o tópico de agora. Eu não vou falar tanto de estimação pontual se eu tô dando um curso na estatística chamado Inferência, que é essencialmente sobre estimação pontual intervalar, então esses tópicos são conectados. O que eu quero oferecer para vocês é uma ideia introdutória e eventualmente se vocês vão encontrar problemas assim, né, vocês vão encontrar problemas, situações em que vocês vão ter distribuições diferentes daquelas que a gente vai olhar daqui em diante para o curso, e vocês têm essa distribuição em algum experimento científico e vocês vão precisar encontrar estimativas ou estimadores. Uh, Tem uma distinção entre os dois que eu acho que eu não fiz muito claramente, então deixa eu aproveitar e começar por aqui. Mas eu vou definir um estimador de θ. Então, se você tem uma família de distribuições, seja f uma função de probabilidade que depende de algum conjunto de parâmetros θ, que você ah, não conhece, então você conhece a família porque você olhou o histograma deles. Ah, Peraí que o negócio está falhando. Distribuições. Então você tem um estimador de θ, é uma função t de x1 até xn, informativa sobre θ. A gente falou na aula passada de um estimador não viesado. Os estimadores não viesados são razoavelmente informativos, no sentido de que o valor esperado dessa estatística é. Ficou feia essa letra aqui, desculpa, deixa eu informar. Informativa sobre θ. Né? Então, esses caras aqui são variáveis aleatórias, por exemplo, x barra é uma variável aleatória, o s quadrado, ou outras funções. Eu vou fazer um hoje que usa 1 sobre x barra, por exemplo, como estimador. Ah, Enfim, o estimador é uma função da amostra, então também é uma variável aleatória. Estimativa de θ. Ele é o estimador observado. É estimador depois que os dados forem observados. Então, deixa eu só explicar isso com mais calma. Se eu tenho, por exemplo, se eu quero construir um estimador da altura média de vocês na sala, eu vou falar, eu vou entrevistar 5 pessoas e vou tomar a média dessas 5 pessoas como sendo meu estimador. Então, eu tenho x1, x2, x3, x4, x5 são variáveis aleatórias, dependendo de quem eu entrevistar, eu vou observar valores diferentes, mas uma vez, isso daqui é um meu estimador, a gente denota às vezes ele por θ chapéu, às vezes por t de x, eu vou usar as duas notações. E a minha estimativa, ele é o θ chapéu depois de observar. Por exemplo, se eu entrevistei as pessoas, elas têm 1,82 m, 1,80 m, 1,62 m, 1,74 m,
1,77. Quaisquer que sejam as pessoas que eu entrevistei que tenham essas coisas aqui. E eu inventei esses números, eu devia ter inventado uns mais fáceis, né? Bom, deixa eu aproveitar que eu estou na frente do computador e ninguém vai me julgar. 1,82, 1,80, mais 1,82, mais 1,62, mais 1,74, mais 1,77, dividido por 5 dá 1,75 m. Então a minha estimativa média da altura da classe baseada nessa amostra é 1,75 m. Então eu vou colocar aqui em vermelho, isso daqui é um estimador, antes de você observar o experimento. E isso daqui, depois de você observar, depois de você executar o seu experimento, isso daqui é uma estimativa. Tá? É só nome. E a gente tinha dito na aula passada que um estimador razoável, estimadores razoáveis são, acho que é melhor escrever, são não viesados, isto é, são variáveis aleatórias, mas tais que o valor esperado deles é exatamente θ. Dito isso, dependendo do campo que você está trabalhando, a gente sabe que na estatística moderna o estimador não viesado ele é caro e não é necessariamente o melhor. O melhor estimador a gente vai discutir a respeito, o melhor em que sentido. Mas para a maioria das questões práticas, em geral, a gente ainda prefere estimadores não viesados. Tá? Mas dependendo, por exemplo, se você estiver trabalhando com dados de alta dimensão, o estimador não viesado não é necessariamente muito bom, por uma questão técnica que eu vou introduzir agora. Deixa eu só me reidratar. Enfim, a questão técnica é a seguinte. O viés do estimador é uma questão, mas às vezes eu também estou preocupado com outra preocupação, e agora é a parte nova da aula. Ocupação é a variância do estimador. A gente quer, se possível, um estimador não viesado, e se possível, a gente quer um estimador que tenha a menor variância possível. Por quê? Porque a variância vai estar relacionada com a precisão do estimador. Né? Você pode... tem um diagrama... eu vou tentar fazer aqui, aproveitar que eu posso desenhar. Então, imagina que eu estou num problema de tiro ao alvo. Tiro ao alvo. É um procedimento de estimação. Se eu tenho... deixa eu ver se eu consigo copiar essas coisas. Então, deixa eu fazer aqui. Esse daqui é aquele negócio proverbial de tiro ao alvo, né? Se você já jogou dardo, você sabe como é. Seria legal se fosse circular. Tá feio, hein? Tá ok. Imagina que eu tenho uma pontuação aqui. Deixa eu ver se eu consigo duplicar esse cara. Ok, consigo. Então eu vou fazer 4 alvos aqui. Ok. Opa. Eu não queria trocar. Então, se eu tenho um estimador não viesado. Peraí, eu usei a tesoura. Vermelho. Não, eu quero preto e aqui. Se eu tenho um estimador não viesado e um estimador viesado, e vamos supor que o centro do negócio aqui, o centro de cada um desses alvos é o θ. E eu tenho um estimador de baixa variância
e um estimador de alta variância? Então, o viés quer dizer que o valor esperado dele é θ. Isso quer dizer que se você tem, e a variância ser baixa, quer dizer que ele não desvia muito do θ. Ou seja, cada vez que você entrevistar, vamos supor que você fixou uma amostra de tamanho 20, cada vez que você entrevistar 20 pessoas, o seu valor esperado é θ, e você espera que elas estejam flutuando no entorno de θ, mas pouco, a variância é baixa. Então, você pode às vezes sortear. Baixa é relativo, né? O que significa ser baixa? Às vezes você está falando de milímetros, se você está numa indústria automobilística falando do tamanho de peças. Se você está num ensaio clínico falando de seres humanos, a variância pode ser altíssima, porque os seres humanos têm uma série de efeitos interferindo nessa situação. Tá? Então, na resposta. Então, por exemplo, um estimador com baixa variância e não viesado, eu vou lá e obtive uma estimativa, talvez eu tenha obtido outra estimativa, essa daqui chegou bem perto, essa está um pouquinho para fora, aqui outra estimativa, talvez outra bem perto da primeira. A ideia é que eles vão ficar concentrados em torno do valor verdadeiro. Eu não sei o valor verdadeiro, vejo que ele não está absolutamente. Se eu pensar em todas as replicações que eu fiz aqui, ele não está absolutamente centrado no valor verdadeiro, mas tá perto, né? Mas basicamente a ideia é que se você continuar repetindo o seu experimento, fazendo outras amostras, a distribuição resultante dos resultados do seu experimento vai ser bastante concentrada em torno do valor verdadeiro. Comprei suco de uva no Oba, gente, tá gostoso. E o que é um estimador não viesado de alta variância? Ele ainda é concentrado no valor verdadeiro, mas a variação dele é muito maior. Tá? Então, no formato que eu escrevi aqui, pode não parecer, porque eu tenho poucos pontos. Deixa eu só tentar fechar esses pontos aqui. E eu quero pontos aleatoriamente distribuídos em torno do cara. Mas essa segunda figura eu tenho também um estimador não viesado, ele ainda em tese está concentrado em torno do valor verdadeiro, o valor esperado dele está ali, mas a variância dele é muito maior em torno do alvo, então o que você pode fazer em geral para lidar com a variância, a gente vai mostrar, seria aumentar o tamanho da amostra ou coisas assim, mas se a gente vai escolher um estimador, vamos escolher já um que comece com baixa variância. O segundo é que um estimador viesado, ele é de baixa variância, ele tem um viés, o valor esperado dele não é o valor que você está estimando, mas dito isso, não tem problema. Ele tem a variância alta e aqui você sabe que existe uma diferença sistemática, digamos, do centro de onde essas repetições estão acontecendo, que você precisa se controlar. Se possível, a gente consegue calcular o viés dele e corrigir. Tem alguns estimadores que são viesados, eu vou mostrar um que é viesado hoje, mas que a gente consegue corrigir o viés. E às vezes o viés também, se o viés for uma função do tamanho da amostra, diminuir à medida que a sua amostra aumenta, ele é pelo menos consistente. Não, tem mais umas condições, ele precisa ter a variância finita para ser consistente, mas tudo bem. Dito isso, estimadores viesados eles não são inúteis. Às vezes você usa um estimador viesado, você tem que ver para que direção, se você tiver uma ideia de onde o viés aponta, você pode, por exemplo, se você estiver tentando ver, deixa eu pensar num exemplo interessante, mas seria, por exemplo, se você está querendo saber a dose de um remédio para que a taxa de recuperação de um paciente seja alta. E você está tentando encontrar a dose. E vamos supor que o remédio não seja particularmente tóxico. Você para ficar intoxicado com remédio, você tem que tomar 1000 vezes a dose recomendada, ou coisa assim. Nesse caso, se o seu viés for para cima, ou seja, se você pedir para o paciente tomar um pouquinho mais de remédio do que deveria para se recuperar, com base no experimento, isso não é um defeito tão grande, né?
Mas, é claro, essas situações são sempre caso a caso. E aqui o caso de alta variância e não viesado é o que vocês esperam, né? Eu estou completamente fora da curva. Deixa eu mostrar, o meu viés não precisa ser para o noroeste, né? Ele pode ser para baixo também. Esse é um caso em que o estimador está completamente fora da curva e a variância é alta, ou seja, eu estou errando muito e opa, eu estou tanto errando muito quanto ah, deixa eu tomar um negócio branco aqui. Quero fazer essas duas bolinhas separadas. Mas enfim, eu tanto erro muito quanto tem uma variância alta. Então esse estimador realmente é um estimador ruim. Não tem pouca coisa que a gente possa dizer a respeito dele. Mas às vezes dependendo do contexto científico do experimento, é o único estimador que você tem, então você vive com isso. Tá bom? Então, a gente está num critério aqui de ordenação. Esse daqui seria o caso ideal, e aqui seria o caso ideal. Se você tiver uma das duas coisas, ok, paciência. Se você tiver as coisas sob controle, uh, caso contrário, a gente não tem muito o que fazer. Então, eu preciso calcular a variância de estimadores. Por exemplo, voltando lá para o caso do x-bar. Na aula passada, perdão, na aula passada, mostramos que se x1 até xn for ID normal, com média mi e variância sigma, a gente mostrou que o x barra é não viesado para mi, e mostramos também, esse daqui é um pouco mais chato a demonstração, mais difícil, que o s quadrado dividido por n menos 1 é não viesado para sigma quadrado. Bom, vamos ver o que acontece, por exemplo, com a variância do x barra. A variância do x barra é a variância de 1 sobre n ao quadrado, somatório de xi. Perdão, não tem um quadrado aqui ainda. Esse quadrado vai aparecer. Deixa eu corrigir aqui. 1 sobre n variância de xi. Mas aí você usa, deixa eu botar em outra cor aqui para vocês se divertirem com as minhas seleções de cores. Você usa que a variância de uma combinação linear, isso daqui você pode mostrar em geral, é o mesmo que a ao quadrado variância de x para a b números reais, né? Então, qualquer transformação linear de uma variável aleatória, você pega o termo que está multiplicando e tira para fora ao quadrado. Então, isso daqui é 1 sobre n ao quadrado, variância da soma de xi. E aqui a gente vai usar a propriedade de independência. Se vocês lembrarem, eu tinha falado para vocês, eu acho que eu fiz essa conta na aula, então eu vou só apontar aqui. Isso daqui é o mesmo que a soma de 1 até n da variância de xi, mais duas vezes a soma em i maior que j da covariância de xi com xj, mas aí a gente tinha, pela suposição de independência, ou na verdade pelo fato de que vocês planejaram o experimento de vocês para ser independente, isso daqui é zero. Por ser ID. Tá? É claro que nem sempre você consegue satisfazer essa suposição, e tem experimentos de fato que a gente vai tratar como se fossem dependentes, mas
eu vou dar alguns exemplos ao longo do curso e os outros vocês vão ver especificamente nas áreas de vocês. Então, nesse caso, a minha variância é 1 sobre n ao quadrado. E pelo fato deles serem identicamente distribuídos, isso daqui é uma soma. Se não forem, é um pouquinho diferente, tá, gente? Eu acho que tinha um exercício no livro em que a gente tinha que fazer caso que não era, mas enfim. Se eles são identicamente distribuídos, todos eles têm variância sigma ao quadrado. E aqui, soma de n vezes uma constante é n vezes a constante. Então, isso daqui tá feio esse sigma, hein? Sigma ao quadrado sobre n. Então, a gente vê que o x-barra tem uma série de propriedades aqui bastante razoáveis, bastante interessantes como estimador. Se eu coletar uma amostra independente, identicamente distribuída da população, com todos os membros com chance igual de serem selecionados, sem nenhum interferir com o outro, sem nenhum viés sistemático, eu sei que o valor esperado da média amostral vai ser o valor que eu não conheço, ele vai estar concentrado em torno de mim, e mais do que isso, a minha variância vai diminuir à medida que o tamanho da amostra aumenta. Ou seja, eu vou ficar cada vez mais preciso em torno do valor desconhecido. Então, no caso de uma população normal, x barra é um estimador bastante ideal. Para calcular a variância da variância amostral é um pouco mais complicado. Eu não vou cobrar de vocês. Perdão, apertei o negócio errado aqui. Às vezes esse botão funciona, às vezes não funciona. Ok, tem a variância da variância amostral também, mas eu consigo, de alguma maneira, calcular ela. Eu vou fazer um artifício aqui que eu acho que vocês não vão ficar muito felizes comigo, mas eu vou dar que esse cara é xi menos x barra ao quadrado. E aqui eu vou tirar 1 sobre n menos 1 ao quadrado. E eu acho que eu não falei, eu não lembro se eu falei, eu acho que eu não falei, mas se eu fizer isso daqui, ó, xi menos x barra ao quadrado, cadê a borracha? Deixa eu tirar esse 1 daqui. Eu vou multiplicar e vou dividir esse cara por sigma ao quadrado. Ficou feio esse sigma. Sigma ao quadrado aqui, sigma ao quadrado aqui. E eu acho que eu mencionei que existia uma função de s ao quadrado, que eu disse para vocês que n menos 1 s ao quadrado sobre sigma ao quadrado. Isso daqui eu não demonstrei, certamente, mas eu argumentei que tinha aquela distribuição Q quadrado que a gente falou lá na aula anterior, como exemplo de distribuição sintética. Então, deixa eu abrir a página da Wikipedia da Q quadrado, porque a gente vai... Perdão, eu estou calculando a esperança aqui. Não, deixa eu corrigir. Eu estou querendo calcular aqui a variância desse cara, então deixa eu trocar só um instante. Eu quero a variância desse cara. Né? E esse cara aqui dentro tem essa distribuição Q quadrado. Se eu for na página da Wikipedia, e de novo, a Wikipedia a gente usa liberalmente nessas análises estatísticas, mas se eu for aqui na página deles, ele tem até essa propriedade em algum lugar que eu falei para vocês, né? Esse é um resultado famoso. Propriedades. Aqui, ó, ele chama de teorema de Cochrane, né? Bom, ele faz conversão padronizada com variância 1, mas se dividir pelo sigma ao quadrado dá o resultado. Ok, não sei onde está essa propriedade. Mas o que eu quero chegar realmente é que da distribuição Q quadrado, a variância é 2 vezes o número de graus de liberdade.
Então eu posso usar isso daqui para evitar fazer essa conta. Uh, eu não vou pedir na prova para vocês fazerem nada disso, porque a gente não está. Quer dizer, essa fórmula tem que estar no formulário, mas é possível fazer. Mas o fato é que eu tenho aqui sigma ao quadrado n menos 1 ao quadrado vezes 2 vezes n menos 1, que é o número de graus de liberdade, para concluir que a variância do s ao quadrado é 2 sigma ao quadrado dividido por n menos 1. Então ele também tem uma variância que reduz à medida que o tamanho da sua amostra aumenta. Será que eu esqueci alguma coisa aqui? Eu estava me perguntando porque eu lembrava que tinha um sigma quarto. Eu sei o que aconteceu. Olha só, eu fiz uma burrada aqui. Se eu colocar um sigma quadrado aqui dentro e multiplicar por sigma ao quadrado, isso daqui não muda nada, né? Então foi por essa razão que eu botei. Só que esse sigma quadrado para fora ele tem que sair a quarta. Deixa eu apagar aqui. Eu lembrava que tinha essa correçãozinha. Então, a variância de S2 é alguma coisa que depende do quadrado de sigma ao quadrado. Tudo bem. Agora, isso daqui, do jeito que está escrito, está correto. Eu acho que está correto. Se não estiver correto, é só para a gente também ter lição também. No livro deve estar correto. Deixa eu escrever isso melhor. Variância. Ok. O caminho, o mapa da mina aqui é bastante longo, né? A gente argumentou, isso daqui eu argumentei para vocês, e daí vocês teriam que mostrar que a variância de uma aqui quadrada é 2 vezes n menos 1. E por fim a gente chega nessa fórmula aqui, tá bom? Mas a variância de x barra é fácil de mostrar, eu acho que está dentro do nível que vocês conseguem fazer. Quer dizer, não que vocês não consigam fazer a outra, mas é porque precisa de cálculo 2 e eu acho que alguns de vocês não têm esse pré-requisito. Enfim, essas questões à parte, a gente tem essas propriedades de variância e viés de um estimador. Então, tem uma medida de consolidar isso daqui. Eu vou chamar, dizemos, um critério de otimalidade de estimadores é o seu erro quadrático médio, ou EQM. Por que o quadrático? Bom, porque fica mais fácil de fazer as contas. O quadrado é mais fácil de. É diferenciável, por exemplo. Não poderia ser o erro quártico médio ou o erro absoluto médio. Mas, enfim, o erro quadrático médio é o critério que a gente usa, e o erro quadrático médio, o EQM. Opa! O EQM de um estimador em geral teta chapéu, o que quer que ele esteja esperando, ele é o valor esperado de teta chapéu menos teta, né? Eu estou olhando a diferença, isso daqui é como se fosse uma norma, em certo sentido. Eu estou olhando o valor esperado de teta menos teta chapéu. E, claro, o melhor estimador é o que tem o menor EQM. Então, se você está decidindo entre dois estimadores, você pode calcular essas coisas aqui. Vou falar melhor estimador tem menor EQM. E aqui o EQM tem uma propriedadezinha que é interessante e que é bastante legal, por isso que eu apresentei viés e variância, é que, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui e eu tenho teta chapéu, e daí eu subtrair dentro a esperança de teta chapéu e somar a esperança de teta chapéu, nada muda, né? Vocês concordam que esse cara aqui é igual a esse cara. Eu somei e subtraí
a mesma coisa dentro, então nada mudou. Mas eu posso abrir esse quadrado e daí eu uso o produto notável. Por quê? Porque a esperança. Deixa eu botar o colchete agora para fora. Isso daqui eu posso pegar. Eu vou escrever aqui, mas é porque alguns de vocês erraram essas coisas nas provas, então não custa nada lembrar que a mais b ao quadrado é o mesmo que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E se eu chamar esse termo aqui de a e esse termo aqui de b, então, deixa eu botar na cor preta, eu tenho que isso daqui é a esperança de teta chapéu menos esperança de teta chapéu ao quadrado. Peraí. Cadê borracha? Nossa, pera, como que eu faço uma borracha menor para esse troço aqui? Ok, acho que eu consegui. Isso daqui é A mais B é assim e A menos B é assim, né? Então, porque eu tenho. Deixa eu botar aqui um mais. Eu só me confundi, eu vi o menos ali na equação e achei que eu precisava da versão com menos, mas tanto faz. Né? Isso daqui que está escrito está correto? Então, cadê? Isso daqui é θ mais coisa ao quadrado, menos ou mais 2 θ chapéu menos e de θ chapéu, vezes θ menos e de θ chapéu. Deixa eu fazer. Então eu estou fazendo menos, porque eu inverti a ordem das coisas aqui. Então eu vou fazer o menos. Esse termo do meio a gente vai dar um jeito nele. E aqui eu tenho mais θ. Não, acho que eu vou inverter aqui. Eu estou gastando tempo de vocês com isso. Desculpa, mas é só porque eu devia ter pensado no que eu estou fazendo antes. Como eu falei, eu vou inverter isso daqui. É porque eu quero que encaixe exatamente com a definição que eu dei das coisas, então eu vou fazer assim. Ok, começa a doer minha mão escrever com essa mesa digitalizadora. Tenho paciência. Mais fácil escrever na lousa com giz. Mas tudo bem. Estamos sobrevivendo. A greve. Ó. Olha só. O que eu quero fazer aqui? Primeiro que eu quero. Perdão, eu acho que eu não vou tomar mais suco, eu vou tomar água mesmo. Deixa eu trocar a minha fonte de hidratação. Pronto, voltei. Ainda meio ruim. Tava muito doce aquele suco. Acho que eles devem botar 1 quilo de açúcar para preservar. O pessoal da engenharia de alimentos me conta depois. Eu acho que açúcar é preservante, né? Então, deixa eu colocar aqui. Cadê o ponteiro? Ok. Então eu tenho essa coisa de quadrados que eu abri. E aí eu quero que vocês observem que esse cara aqui, ele não é uma variável aleatória, ele é um número. Então tudo aqui é um número. Todos esses termos são um número. E o que ser um número representa para mim? Por que isso é bom? Eu vou colocar aqui dentro. Deixa eu deixar para fora. Eu vou distribuir esses termos de acordo com a esperança. Então, por exemplo, isso daqui é uma variável aleatória. Então, eu quero preservar a esperança. Esperança de θ chapéu menos a esperança de θ chapéu ao quadrado. E aqui eu vou passar a esperança, mas esse cara é um número, então ele sai para fora, em evidência. Esperança de θ chapéu menos θ vezes. E daí, esse cara aqui não é um número, ele é uma variável aleatória. Então a esperança preserva aqui dentro, né? Θ chapéu
menos E de θ chapéu. E esse último cara aqui, ele é um número. Então, a esperança de um número é o próprio número, né? A esperança de 3 é 3. Então, isso daqui é E de θ chapéu menos θ ao quadrado. Ótimo, então eu distribuí os termos. Agora, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Tem hora que eu consigo deslizar essa coisa com o mouse e tem hora que eu não consigo. Ok. Primeiro, observa que esse termo aqui, ó, esse cara aqui, é simplesmente a variância de θ chapéu. Segundo, esse termo aqui, esse cara é um número. Então, esse termo aqui é simplesmente E de θ chapéu menos E de θ chapéu. Ou seja, é zero. Então, esse termo do centro desaparece. Deixa eu apagar esses rabiscos. Talvez valha a pena deixar um azul aqui. Mas vocês entenderam o porquê, eu espero. Que isso daqui é zero. E o termo que sobra, esse daqui, é o viés de θ chapéu. Vocês lembram que o viés era a esperança do estimador menos o valor verdadeiro, mas aqui eu tenho o viés ao quadrado. Então, o estimador de erro quadrático médio menor vai ser o estimador que tiver a menor variância e, se possível, o menor viés. A menor combinação das duas coisas, né? Então, isso é um critério razoável. Critério escolhe. Nossa, tá feia a minha letra, né? Critério escolhe estimadores de menor viés e variância. E aqui, claro, a gente não vai mostrar, mas tem um teorema do Gauss e do Markov que mostra que x barra é o melhor estimador com sentido de menor erro quadrático médio. E aqui tem uma curiosidade, eu não vou fazer a demonstração porque é cansativo, mas eu acho que vocês conseguem, talvez, para fazer de exercício. Então, deixa eu colocar aqui, para quem quiser experimentar um pouco dessas coisas mais técnicas. A gente mostrou que SN ao quadrado, 1 sobre n menos 1, somatório de xi, de xi menos x barra, ao quadrado, é não viesado. E a gente vai, em geral, usar o S ao quadrado. Mas se você definir um Sn como sendo 1 sobre n, ele é viesado para sigma ao quadrado. Só que ele tem menor erro quadrático médio que S ao quadrado. Tá? Então, dependendo do que você está fazendo, ter um pouquinho de viés, se a redução na variância for substancial, vale a pena. Então, para o pessoal da econometria, que for falar de estimadores com shrinker, de estimador de Charles-Stein, essas coisas, isso tem dominado bastante o discurso da estatística moderna e da econometria moderna em problemas de alta dimensão e coisas assim. E inclusive dá para definir um outro estimador, S-alfa,
E se vocês forem analisar, se eu definir o S ao quadrado alfa, no caso normal, como sendo 1 sobre n menos alfa, somatório de 1 até n, xi menos x barra, eu acho que dá para otimizar em alfa, e se eu não me engano, alfa igual a 2 ou alfa igual a 3 é o que minimiza o erro quadrático médio. Então, essas coisas são meio contraintuitivas na estatística. A gente tem que calcular para verificar, mas essas propriedades ideais dos estimadores aqui. Tá ok? Deixa eu falar então para vocês um critério da gente encontrar estimador e a gente faz alguns exemplos. Primeiro, como que a gente encontra estimadores? Se eu tenho um problema novo encontrando estimadores. E perdão. Eu preciso de algum critério para encontrar novos estimadores, ou seja, eu preciso encontrar funções dos meus números, das minhas variáveis aleatórias que tenham, de preferência, o valor esperado próximo do parâmetro que eu estou tentando estimar, mas de qualquer forma que tenha um erro quadrático médio pequeno. Então tem várias maneiras de encontrar novos estimadores. Eu vou passar os dois algoritmos mais comuns do ponto de vista estatístico, mas certamente tem outros. O primeiro que a gente chama é o método dos momentos. E ele é um critério bastante intuitivo. A ideia é o seguinte: seja e de x e de x ao quadrado e de x ao cubo os momentos teóricos, né? Momentos teóricos da variável aleatória x e com uma amostra I e D tenho, eu vou denotar esse cara por M como sendo 1 sobre N somatório de xi, indo de 1 até N de xi. Eu tenho M2, então vou deixar esse cara como sendo M1. M2 é 1 sobre N somatório de xi ao quadrado. M3, eu acho que vocês já pegaram a ideia. Os momentos empíricos. Empírico do sentido de ser resultado de um experimento observacional. Sabemos. Então, para determinar um parâmetro θ desconhecido, para encontrar o estimador do método de momentos, momentos para um parâmetro θ desconhecido, o que vai acontecer é que o primeiro, o segundo e o terceiro momento, em geral, vão ser funções desse parâmetro desconhecido. Então, o que eu vou fazer é igualar os momentos teóricos aos momentos empíricos e resolver o sistema potencialmente não linear
resolvemos o sistema. E você vai pegar quantas equações você precisar para encontrar a solução, mas você vai pegar o mínimo possível delas, né? Então, E de x igual a m1, E de x ao quadrado igual a m2, blá, 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 E de x d igual a md, para o menor de tal que o sistema tenha solução. Tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo desse método antes da gente avançar. Exemplo. Vamos pensar que x tem a distribuição uniforme em zero θ, uniforme contínuo, ou seja, a densidade de x é igual a 1 sobre θ, se 0 menor ou igual que x, menor ou igual que θ, e 0 em caso contrário, né? Ou seja, se eu... Então a minha densidade ela tem essa forma aqui, ela é... Deve ter um jeito de fazer régua nesse troço. Tá tudo bem. No zero, no θ, qualquer que seja, a função tem densidade, a área embaixo da curva é 1, né? Eu só integro esse cara de 0 a θ, e isso daqui me produz a densidade de probabilidade. Então eu sei que a esperança de x é simplesmente a integral de 0 a θ de 1 sobre θ vezes x. Deixa eu botar assim, x vezes a densidade de x, né? Deixa eu apagar aqui tudo só porque vocês têm que lembrar dessas coisas. Isso daqui é uma integral de menos infinito a infinito de x vezes f de x dx, mas nesse caso em particular, como esse cara só vale de 0 a θ, então isso é uma integral de 0 até θ de x vezes o valor da densidade é esse, 1 sobre θ dx, e isso é x ao quadrado sobre 2θ, indo de 0 até θ, ou simplesmente θ sobre 2. Tá? Então, o valor esperado de uma uniforme é θ sobre 2. E isso daqui já resolve o sistema para mim. Portanto, E de x, se eu igualar ao primeiro momento, eu vou ter que θ sobre 2 é igual a x barra. Eu vou botar aqui um θ chapéu para indicar que é um estimador. Lembra de nunca... dedo gordo, apertei o negócio. Cara, essa caneta é muito chata de segurar. Θ chapéu do método dos momentos é igual a x barra, onde eu concluo que o meu estimador do método dos momentos é 2x barra. Tá bom? Então a gente pode fazer outro exemplo parecido. Deixa eu colocar aqui. Eu vou só dar uma trapaceada e vou olhar na Wikipedia a densidade certinho. Mas eu lembro que eu mostrei para vocês, eu não estou a fim de fazer as contas de novo, mas a gente lembra daquela distribuição geométrica em que eu olhava o número de ensaios até o número de sucessos, perdão, o número de ensaios até o primeiro fracasso, né? Eu vou dizer aqui que x tem distribuição geométrica com parâmetro θ, geométrica
com parâmetro θ, se P de x ser igual a x for igual a... Tinha uma que conta do 0 e uma que conta do 1. A que conta do 1 é o número de ensaios, a que conta do 0 é o número de fracassos até o primeiro sucesso. Então, essa daqui conta do 0. 1 menos θ elevado a x, indicadora. Esse indicadora significa, eu já explico por aí, aberto de x. Esse indicadora, só para vocês, se vocês não lembram, acho que eu já usei essa notação, mas a indicadora do conjunto A é uma função que vale 1 se x está no conjunto A e 0 caso contrário. Então, essa função massa aqui, eu tenho esse cara só se o x for igual a 0, 1, 2, 3, se for o número inteiro. E mais do que isso, o valor esperado, lembra que eu mostrei até aquele exemplo que tinha que trocar somatório da integral, somatório com a derivada, né? O valor esperado desse cara aqui é, se a gente fizer as contas, né, vai ser a soma de x vezes p de x igual a x. E aí você tem que usar aquela propriedade de enxergar a integral aqui, enxergar o diferencial aqui dentro, mas só para a gente poupar nosso tempo, isso é θ sobre 1 menos θ. E acho que com d igual a 1 eu já consigo resolver a coisa, né? Porque o o sistema do método dos momentos agora é que a esperança de x, o primeiro momento, tem que ser igual ao primeiro momento amostral. Tem um botão nessa caneta aqui que às vezes ele funciona e às vezes ele não funciona. O meu dedo é gordo, ele vai encostando e daí às vezes ele, quando eu aperto o botão, a tela mexe junto. Mas aí quando eu tento fazer isso explicitamente, por exemplo, agora eu estou apertando o botão, agora funcionou. Às vezes ele funciona e às vezes ele não funciona. Enfim, gente. Eu roubei essa lousa da Samara. Roubei não, ela me emprestou e falou que não precisava devolver tão cedo. Então, eu vou perguntar para ela, só por via das dúvidas, se ela ainda, se ela ainda não está precisando. Mas eu preciso resolver esse sistema aqui. E aqui, claro, vai ser só uma questão de manipular e isolar esses termos. Né? Então eu tenho aqui o estimador do método dos momentos é a solução desse troço aqui. Né? Deixa eu só circular o estimador do primeiro exemplo. Mas aí eu vou manipular, porque isso daqui é o mesmo que dizer que θ chapéu é igual a x barra 1 menos θ chapéu. Ou seja, θ chapéu é igual a x barra menos θ chapéu x barra. Isso daqui é o mesmo que dizer que θ chapéu menos θ chapéu x barra é igual a x barra. Ou que θ chapéu pelo método dos momentos é x barra 1 menos x barra. A menos que eu tenha... eu fiz um erro. Esse cara passa somando. Ok, então nesse caso o estimador pelo método dos momentos aqui ele é razoavelmente não trivial, vocês têm um pouquinho de dor de cabeça para encontrar, mas ele está feito. Então se eu quero saber, por exemplo, se eu estou fazendo aquela coisa de considerar capturas e recapturas para estimar o tamanho de uma população, eu vou ter que o tamanho da população vai ser dado pelo tempo médio até a primeira recaptura, dividido por 1 mais o tempo médio até a primeira recaptura. Então, isso daqui é a probabilidade de recaptura. Aí o tamanho da população tem uma transformação disso aqui, mas tudo bem.
Faz sentido, gente? Essa é a ideia de metodologias de estimação. Eu vejo que eu sempre produzo um estimador e aí você ainda precisaria verificar se, por exemplo, mas aqui é complicado verificar, por exemplo, se esse do método dos momentos da geométrica, se ele é não viesado. Talvez ele seja viesado, talvez ele não seja. Da uniforme é mais fácil, eu consigo mostrar que ele não é viesado. Mas esses estimadores são estimadores, mas eles podem ter problemas também. Ah, exemplo 3. Voltando ao caso da uniforme, 0 θ. E eu defini θ chapéu como sendo 2 vezes o x barra. Ah, suponha que eu tenha 2 vezes o x barra. Suponha que eu tenho uma amostra que observei. Eu sei que os dados têm distribuição uniforme e eu observei a seguinte amostra: x1 igual a 3, x2 igual a 2, x3 igual a 15. Ok? Nesse caso, esse é o meu estimador e agora eu quero observar a minha estimativa. Né? Então, a minha estimativa é que x barra menor, minúsculo, x barra, perdão, 15 não vai dar certo, deixa eu pensar. Vou fazer 20, vai. Então a minha 25. Eu estou exagerando, mas tudo bem. Se esses são os números da minha uniforme, pode ter acontecido, eu tenho uma amostra pequena, então eu tenho que x barra minúsculo agora é 30 por 3, ou seja, x barra é 10, e o meu estimador observado, a minha estimativa, é 2 vezes 10 é 20. Então, com esses conjuntos de dados, eu estou dizendo que a família mais razoável para x é uniforme 0,20. Mas como que eu vou ter uma observação de tamanho 25 se eu estou afirmando que o meu máximo é 20, né? Se eu estou dizendo que esses dados têm densidade uniforme 0,20, ou seja, eles são valores aleatórios entre 0 e 20, no entanto eu observei um 25. Isso daqui quer dizer que o método dos momentos ele pode produzir estimadores impróprios, né? Método dos momentos pode produzir estimativas inadmissíveis. Tá? Mas qual é a probabilidade disso acontecer? É pequeno. Se o seu N for grande, vai melhorar. Dá para mostrar que esse cara é não viesado para o parâmetro que ele está tentando estimar, mas essas estimativas aqui, no caso de uma amostra pequena, são inadmissíveis. Pode acontecer? Pode, mas é incomum. Mas é inadmissível. Então, isso daqui, o método dos momentos é relativamente fácil, é relativamente direto de se obter um estimador e de se calcular as estimativas. Eu não tenho muita garantia sobre o viés deles pode ser razoavelmente complicado, e a variância pode ser razoavelmente complicada. Eu teria que calcular aproximadamente nesse caso, ou se eu souber a distribuição exata, melhor. Mas como eu falei, saber a distribuição de estimadores e de estatísticas nesse curso não dá, porque a gente precisa de umas ferramentas de cálculo 2. Então, isso é só para vocês saberem, é só uma questão de
eventualmente, se vocês tiverem algum problema, claro, o princípio da formação da Unicamp é tornar vocês profissionais independentes, né? Vocês aprendem tudo fundamental, mas também aprendem a conduzir o próprio aprendizado de vocês e se num problema específico que vocês encontrarem precisar encontrar a distribuição da estatística, vocês conseguem. Se não, também pode vir conversar comigo ou conversar com algum outro professor do departamento. Uh, mas o meu ponto eu estou meio que fugindo do assunto aqui. O meu ponto é que esse método dos momentos é razoável, um ótimo ponto de partida para você encontrar estimadores e deve funcionar na maioria dos casos, mas você tem que sempre tomar um pouco cuidado com esses casos aqui. Em particular, eu sempre espero que esse método dos momentos dê problema quando o suporte da distribuição for parte do parâmetro desconhecido. E aqui eu tenho uma uniforme zero teta, eu posso ter a distribuição de Pareto, que o pessoal usa bastante na economia, o suporte também depende de teta, a distribuição de. Tem outras distribuições, tem distribuições truncadas, que às vezes a gente usa em engenharia de comunicação, né? Aquela coisa de duração de telefone durar pelo menos teta, segundos. Então essas coisas podem aparecer na vida de vocês, tá bom? É só tomar bastante cuidado. Ok, eu fiz uma pequena pausa. Mas é porque eu queria mudar de assunto agora. Ahn, Agora, isso é tudo que eu queria falar sobre o método dos momentos. Enfim, tem vocês viram que é razoavelmente direto obter os estimadores, ah, mas ele tem essas limitações que podem acontecer. Tudo você ainda tem que verificar as propriedades. Tem um método alternativo que a gente chama de máxima verossimilhança. E esse método aqui tem bastante propriedade teórica que ele fica bastante popular sobre os procedimentos estatísticos. Também em alguns lugares chamam de método de máxima entropia, se você ou eles são equivalentes, exceto por algumas questões acadêmicas. Mas o procedimento de máxima verossimilhança é o seguinte: é, ele é um pouco mais complexo e ele é mais difícil de se derivar do que o método dos momentos. Uh, mas, por exemplo, defina L de θ, isso daqui é a função de verossimilhança, como sendo. Uh, deixa eu definir umas coisas antes. Suponha que temos amostra x1 até xn e d de alguma função de probabilidade p de θ com θ desconhecido. A amostra não é da função de probabilidade, a amostra é dessa distribuição, de dados com essa distribuição. E aqui eu vou tentar unificar as coisas, mas a gente vai ter que falar do caso discreto e do caso contínuo separado. Então, defina L de θ, a função de verossimilhança, como sendo, por serem independentes, eu vou pegar o produto de indo de 1 até n de p de θ de xi, deixa eu colocar esse cara com uma notação direitinha, se x1 é discreta, e aqui eu estou dizendo x1 porque x2 e xn tem a mesma distribuição de x1, a gente acabou de assumir isso. E aqui eu tenho produtório de indo de 1 até n de f de θ de xi, se x1 é contínuo. Se os seus dados são dependentes, a distribuição é a densidade ou a massa conjunta deles. Então, aqui eu estou usando o fato de que eles já são independentes e identicamente distribuídos. E isso daqui pode ser mais complicado, mas for all intents and purposes do que a gente está fazendo, é razoável definir desse jeito. Então, isso daqui é do curso de antes, é a massa de probabilidade
E isso daqui é a densidade de probabilidade. E daí eu vou propor para vocês o estimador de máxima verossimilhança. É exatamente o, o estimador que maximiza essa função. Então, o meu θ-chapéu de máxima verossimilhança é o argumento que maximiza a função em θ, L de θ. E daí você cai num problema de otimização. Né? Se você estiver feliz com o cálculo, isso não é difícil, mas como a gente sabe, é razoavelmente complicado mostrar que um ponto é um ponto de máximo, um ponto de máximo precisa de alguns critérios. E aqui eu estou considerando só o caso univariado, mas esses caras podem ser multivariados também. E aí você tem que usar cálculo 2, você tem que encontrar o gradiente da função igual a zero para produzir os pontos críticos e depois analisar a matriz hessiana dessa função, mas como eu falei, cálculo 2 está fora do jogo, então vamos focar no caso com cálculo 1. Se o problema for diferenciável também, né? Se o problema for diferenciável, esse botão que funciona quando quer. Se o problema for diferenciável, temos que eu posso derivar L de θ com relação a θ igual a zero. Isso daqui produz o ponto crítico. θ-chapéu. E a segunda derivada com relação a θ desse cara tem que ser negativa se eu avaliar em θ igual a θ-chapéu. Né? Então, isso daqui é o teste da segunda derivada. Para garantir que a coisa seja um ponto de. Isso tudo aqui, se isso tudo for satisfeito, θ-chapéu é localização do máximo local de L de θ. Ah, não vai ser o máximo global? Não, pode ser que depende da sua função ser convexa. Então tem uma série de pepinos aqui que a gente tem que tomar cuidado. Se vocês já fizeram cálculo numérico, essa discussão provavelmente vocês já têm, mas eu acho que alguns de vocês não fizeram. Então, uh, uh, enfim, os exemplos que a gente vai ver no curso não vão ser tão complicados, mas isso daqui pode ficar potencialmente muito complicado. E às vezes o problema não é diferenciável. O caso da uniforme mesmo não é diferenciável, então eu vou apresentar o exemplo mais como uma curiosidade, digamos assim. Mas vamos considerar um caso que a gente consegue diferenciar. E aí eu vou produzir o estimador para vocês. Exemplo. Perdão? Se eu tenho uma amostra x1 até xn, independente, identicamente distribuídas, com x1 tendo distribuição exponencial. Ah, tá, peraí. Antes de eu continuar o exemplo, tem uma nota. Deixa eu recortar aqui. Eu acho que eu aprendi a recortar essas coisas. Vamos ver se eu consigo. Ah, consigo. Ah, então, deixa esse cara aqui embaixo por enquanto. Tá bom. Opa, eu preciso de mais espaço. Ah, é só uma nota, mas é importante porque ajuda. Note como perdão.
onde f de θ de x for maior que zero, aqui não é o L de f de θ, só pode ser o P, então vai. Onde L de θ for maior que zero, eu tenho que eu posso definir a log verossimilhança de θ como sendo exatamente o logaritmo natural de L de θ. E a log verossimilhança tem umas propriedades interessantes no sentido de facilitar a nossa vida. Até aqui é o log natural, não existe outro log. Log natural. Todo engenheiro sempre me pergunta, mas e os outros logs? Que outros logs, cara? Só tem um log que é importante, que é o natural. Então, vamos lá, o log natural. Eu posso definir L como sendo o log natural da verossimilhança, e aí nota que se eu derivar com relação a θ, L de θ, ou seja, se eu derivar com relação a θ o log natural da verossimilhança, eu vou ter que isso é 1 sobre a verossimilhança vezes a derivada. E isso daqui vai ser igual a zero sem somente ser, como a verossimilhança é positiva, sem somente ser esse cara for igual a zero. O que significa que o ponto crítico é o mesmo. Isso só vale porque a função de verossimilhança é positiva, ou não negativa, pelo menos. Então, o ponto crítico seu mesmo, eu posso usar o log da verossimilhança, porque ele é mais fácil de calcular. E mais do que isso, deixa eu recortar aqui esse negócio de novo e tentar alinhar aqui. Ok. Mais do que isso, o teste da segunda derivada também vai satisfazer, porque se eu derivar dθ duas vezes com relação a θ, de L de θ, isso daqui é o mesmo que derivar com relação a θ 1 sobre a verossimilhança, derivada da verossimilhança. E aqui tem aquelas regras lá de derivada do produto, né? A derivada da primeira, isso daqui é 1 sobre L de θ ao quadrado, menos 1 sobre L de θ ao quadrado, vezes o quadrado de L de θ, mais 1 sobre L de θ vezes a segunda derivada de L de θ. Então, nota que o meu critério de otimalidade, a minha verossimilhança é positiva, né? E aqui eu tenho um cara negativo, aqui eu tenho um cara que é necessariamente positivo, porque é o quadrado, e aqui, se a segunda derivada for negativa, eu tenho que, com certeza, isso daqui é menor que zero, se d dθ ao quadrado for menor que zero. Ou seja, o ponto de máximo também o ponto crítico que reserva, que satisfaz a regra de ponto máximo é o mesmo. Então, a regra da segunda derivada ser negativa. Então, o log preserva os máximos da função. O log preserva os máximos das funções positivas. Então, vamos lá. Isso parece viajado, mas vai ser muito fácil para a gente. Como que a função de verossimilhança de um conjunto de dados com distribuição exponencial θ? Então, a minha função de verossimilhança de lambda, perdão, ela é o produto de indo de 1 até n, de lambda e a menos lambda xi, indicadora
de 0 a infinito de xi. E isso daqui é o mesmo que lambda elevado a n e elevado a menos n lambda x barra, né? Deixa eu fazer melhor, mais didaticamente. Né? A exponencial, o produto das exponenciais é a exponencial da soma dos exponentes, se a base for a mesma. Então, tem somatória de xi aqui, indicadora de 0 até infinito de... tem que fazer o produtório. Indicadora de xi. Nesse caso, essa indicadora não tem problema, né? Ela vale 0 se os dados não forem positivos e vale 1 se os dados forem todos positivos. Então a gente pode tratar ela como coisa ignorada nesse momento, mas se eu olhar a log verossimilhança de lambda, isso daqui é n log de lambda, eu estou usando a propriedade do logaritmo, menos lambda somatório de i indo de 1 até n de xi. Bom, eu posso colocar isso daqui. Está indefinido se é zero se os valores forem todos positivos e é indefinido se eles não tiverem se eles tiverem algum valor negativo aqui, mas isso é relevante. Se eu derivar esse cara com relação a lambda, agora eu tenho que isso é n sobre lambda, né? Derivada de log de lambda é 1 sobre lambda, menos somatório de xi indo de 1 até n, e isso é zero. Esse é um ponto crítico, que significa que o lambda chapéu é... perdão, deixa eu escrever aqui didaticamente, explicar com calma. O lambda chapéu é a solução de n sobre lambda somatório de xi. Eu passo n dividindo e tomo a recíproca. Isso daqui significa que o meu lambda chapéu é 1 sobre x bar. Então, se vocês lembrarem da exponencial, a exponencial tem essa seguinte propriedade aqui. A esperança dela é 1 sobre lambda e a variância dela é 1 sobre lambda ao quadrado. Então, intuitivamente faz sentido que o ponto crítico seja esse. Se eu calcular a segunda derivada da minha log verossimilhança, isso daqui é menos n sobre lambda ao quadrado, e esse cara é constante com relação a lambda, então esse cara é negativo para qualquer solução. Esse é um problema fortemente convexo que a gente diz. Isso daqui é menor que zero para qualquer lambda, né? Então, em particular, se eu espetar 1 sobre x barra ali no lambda, eu vou ter que é menos n x barra ao quadrado. É menor que zero. Mas é menor que zero para qualquer proposta que eu fizer. Tá bom? Então, isso daqui é a maneira de você encontrar estimadores de máxima verossimilhança. Então agora eu tenho um algoritmo para encontrar alternativo. Bom, primeiro, lembra que derivada integral, o problema tem que ser diferenciável, não existe garantia que esse ponto de ótimo seja único, tem uma série de poréns aí, que são poréns, na verdade, do cálculo, não são tanto poréns do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista estatístico, se você achar o máximo aqui, está valendo, esse é o seu estimador. Deixa eu mostrar, por exemplo, outra propriedade desse cara. Isso daqui é o fim do exemplo, então deixa eu fazer alguma coisa. Mas deixa eu mostrar uma propriedade interessante e aí a gente encerra a aula. Note, no entanto, no caso exponencial, que o valor esperado de 1
sobre x barra, eu consigo calcular. Isso daqui é n esperança de 1 sobre somatório de indo de 1 até n de xi. Eu não vou cobrar essa demonstração de vocês da prova, mas eu tinha falado na, na aula anterior de que isso daqui, se os caras são exponenciais, esse cara aqui é gama. Lembra daquela distribuição que eu falei que era uma distribuição sintética e tal? Então eu posso definir uma esperança aqui de 1 sobre y, onde y tem distribuição gama, ou seja, isso é n integral de 0 até infinito. A esperança de uma função, eu aplico a função aqui dentro, 1 sobre y, e a densidade da gama era lambda elevado a n, gama de n, y elevado a n menos 1, e elevado a menos lambda y, dy. E se eu voltar aqui, o que eu posso fazer? Eu não quero resolver essa integral, mas eu sei que isso daqui é a densidade da gama, ou seja, uma densidade de uma gama n lambda de y, densidade da gama, e eu sei que isso daí integra 1. Então eu vou manipular os termos para chegar a alguma coisa que eu conheço. Por exemplo, se eu tirar um n para fora, esse daqui já tinha tirado, né? Se eu reescrever esse cara assim, integral de 0 até o infinito, eu vou tirar um lambda para fora, e eu vou pegar um n menos 1 para cá, e daí eu vou ter lambda elevado a n menos 1, gama de n menos 1, eu estou usando aquela propriedade da gama. Esse cara aqui, eu vou mover ele para dentro desse termo, então isso daqui é um n menos 1 menos 1, e elevado a menos lambda y dy. Então eu vou n lambda, n menos 1 eu tiro para fora, e aqui eu tenho integral de 0 a infinito, e agora eu vou usar a mágica do copiar e colar, que é uma das poucas vantagens do ensino remoto. Copiei e colei a fórmula ali dentro, mas nota que isso daqui agora é a densidade de uma gama n-1 lambda. Portanto, isso integra 1. E daí eu tenho que o meu estimador de máxima verossimilhança para lambda é viesado. Então, estimador de máxima verossimilhança para lambda é viesado, mas eu conheço o viés, então eu posso definir t como sendo n-1 sobre n vezes 1 sobre x barra é não viesado para lambda. Então, tudo bem. Vocês veem que essa parte de estimação é cheia de armadilhas, né? A gente tem que verificar se o meu parâmetro está sendo. Eu tenho várias possibilidades, eu tenho o método dos momentos que tem as suas limitações, eu ainda tenho que verificar se ele é não viesado, às vezes ele pode produzir coisas inadmissíveis. Máxima verossimilhança eu tenho que maximizar uma função, a função de verossimilhança é relativamente simples de maximizar, mas eu tenho que maximizar ela, então eu tenho que fazer esses testes todos aqui. Deixa eu ver quanto que eu estou de tempo. Eu queria fazer mais uns exemplinhos. 1h20, tá bom. Deixa eu fazer mais uma página aqui. Eu vou fazer um exemplo que é necessário, que é o da binomial, através de máxima verossimilhança, de método dos momentos. E daí eu vou terminar com aquele exemplo da uniforme, porque o estimador de máxima verossimilhança da uniforme também é meio esquisito. E eu acho que vocês vão se beneficiar de ver uma continha um pouquinho diferente. Então vamos lá, se x
tem distribuição binomial com parâmetros n e θ, ou deixa eu fazer melhor ainda. Também dava para fazer do jeito que eu estava abordando, mas isso daqui é x1, x2, xn, i e d com x1, Bernoulli, θ, ou seja, o cara vai ou não vai votar no candidato A, depois de ter saído as gravações do candidato A falando bobagem com o banqueiro B. Então a gente vai fazer aqui, encontrar o estimador de máxima verossimilhança de θ. Deixa eu escrever a função de verossimilhança, né? Eu tenho aqui que, no caso, a probabilidade de uma pessoa responder x ou, sim ou não para uma pergunta é θ se x igual a 1 e 1 menos θ se x igual a 0, sim ou não, sim sendo 1. Então eu posso escrever isso de um jeito mais consolidado, como sendo θ elevado a x. Se x for 1, isso daqui fica. Se x for 0, isso daqui vira 1. 1 menos θ elevado a 1 menos x. Então, se x for 1, isso daqui é 0. E 1 elevado qualquer número elevado a 0 vira 1. Exceto 0, né? E se x for 0, isso daqui fica. E aí eu tenho que usar a bendita lá da função indicadora, com colchetes para indicar que é um conjunto discreto desse cara. Então isso daqui é a minha função massa de probabilidade da Bernoulli. E a minha verossimilhança, L de θ, é exatamente a função massa, mas agora vista não como função de x, mas como função de θ, né? Então eu vou olhar aqui todas as observações fixadas. Isso daqui é o produtório de i indo de 1 até n, θ, meu θ saiu torto de novo, θ elevado a xi, 1 menos θ elevado a 1 menos xi, indicadora desses caras terem sido resposta sim ou não. Mas isso daqui, o produtório dos produtos eu posso elevar, é o mesmo que o mesmo que o termo como a base é a mesma, é o mesmo que botar o expoente ali em cima. Então isso daqui é θ somatório de xi vezes 1 menos θ somatório 1 menos xi e vezes o produto da indicadora aqui, que não vai ter espaço. Mágica. Ok, eu podia copiar e colar a lousa do CB, ia ser bom, hein? Pra gente não ter que reescrever essas coisas. Agora eu posso. Agora que eu aprendi a copiar e colar, minha vida melhorou um pouquinho. Produtório de indo de 1 até n. Esses caras estarem morando no lugar certo. Mas eu posso até escrever o fato de que, nota que como x barra é definido como 1 sobre n somatório de xi, eu posso escrever somatório de xi como sendo nx barra. E daí eu posso escrever esse cara como sendo θ elevado a nx barra 1 menos θ elevado a n menos nx barra indicadora desse troço aqui. Tá bom, essa é a função de verossimilhança. E daí, a log, derivar isso daqui é possível, mas é a derivada de um produto, então vai dar um trabalhão. Nota que a log verossimilhança é mais fácil de tratar, porque ela é simplesmente nx barra log de θ
mais n menos nx barra log 1 menos θ, mais o log desse trambolho aqui, a gente não se importa com ele. Tem casos em que a gente se importa, por isso que eu estou preservando esse cara sempre, mas aqui se os seus dados, obviamente, se cada uma das pessoas se tratou como 0 e 1, então isso daqui não vai mudar nada, porque isso daqui vai ser uma função que vale identicamente 1 e o log disso é 0, não afeta nada nas contas. Mas se eu derivar com relação a θ, esse cara, eu vou ter que isso é nx barra sobre θ, mais n menos nx barra sobre 1 menos θ. Pela regra da cadeia, eu multiplico por menos 1, né? Aí eu derivo esse cara aqui com relação a essa função com relação a θ de novo. Espera aí que esse menos aqui tá muito estranho. Ok? E isso daqui igual a zero é o meu ponto crítico, né? É o ponto onde eu quero isolar as coisas. Então eu posso dividir todo mundo por n. Eu vou chegar aqui, isso daqui é o mesmo que n, é o mesmo que x barra sobre θ ser igual a 1 menos x barra sobre 1 menos θ. E daí eu vou ter que isso daqui é x barra 1 menos θ chapéu. Eu deveria ter colocado o chapéu antes, mas vocês entenderam. É igual a θ chapéu 1 menos x barra. Abrir os termos aqui. X barra menos θ x barra é igual a θ chapéu menos θ x barra. Eu estou subtraindo o mesmo termo dos dois lados. Então eu concluo que θ chapéu é x barra. Ok, bonitinho, né? Era exatamente o que. Eu tenho que fazer o teste da segunda derivada aqui para ser mais formal. Apaguei coisa demais. Eu tenho que fazer o teste da segunda derivada para ser mais formal, mas a minha estimativa da proporção de pessoas que vai votar no candidato A é exatamente a proporção de pessoas que vai votar no candidato A. Ok, então às vezes a estatística é gentil com a gente. E nesse caso eu só estou querendo mostrar o aparato formal. Eu tenho que mostrar que isso daqui é o ponto de máximo, mas nesse caso o exemplo é bastante simples, bastante direto. E o da uniforme eu vou mostrar por cima, porque eu também não quero que vocês esquentem muito a cabeça. É bom saber, mas eu não vou. É bom saber assim, para a prática mesmo, para a vida de vocês. Mas eu não quero que vocês se torturem muito, porque ele é meio difícil. Exemplo 2, ou 3 ou 4. Era 2, né? Exemplo 2. Então, exemplo 3. Mas ele é interessante porque a gente precisa se preocupar com aquelas funções indicadoras. Se x1 até xn for uma amostra independente identicamente distribuídas, com x1 tendo distribuição uniforme 0 θ, então eu tenho que a densidade de cada uma delas é 1 sobre θ, indicadora do valor de xi está entre 0 e θ, e a verossimilhança é 1 sobre θ elevado a n, produtório de indicadora esses caras. Então, primeira coisa que você vê é que o θ está ali no conjunto de onde essa função é positiva.
E, obviamente, isso daqui não é diferenciável com relação a θ, né? Se pelo θ está morando aqui, né? Essa parte é diferenciável com relação a θ, mas ela é, no fundo, no fim das coisas, meio que irrelevante. O meu problema é justamente o fato de que θ está morando no extremo daquele intervalo, que as minhas observações estão morando ali. Mas esse cara aqui, deixa eu fazer em tinta vermelha. Esse cara aqui, esse produto dos caras estarem entre 0 e 1, ele significa o quê? Que eu tenho um conjunto de indicadoras aqui, onde eu estou dizendo que a primeira observação é menor ou igual que θ, a segunda observação é menor ou igual que θ, reticências, a enésima observação é menor ou igual que θ. Tá? O produto significa que esses caras valem todos simultaneamente. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Mas esse conjunto aqui, ele é equivalente ao seguinte, veja se vocês concordam comigo. Eu posso ordenar esses caras, e daí eu vou colocar a menor observação é menor que θ, a segunda menor observação é menor do que θ, a maior observação é menor do que θ. Aqui eu escrevi um cara errado, né? Deixa eu apagar. É a iésima observação ordenada. Tá? Ele não é o mesmo. X1 não é necessariamente o x parêntese 1. O x parêntese 1 é o mínimo. O x2 não é necessariamente a segunda observação. O x2 é a segunda, é o seguinte ao mínimo. Eles podem ser empatados, isso não é relevante. No caso de uma uniforme, eles não vão ser, a probabilidade deles serem empatados é zero, mas no caso discreto pode acontecer. Mas enfim, eu ordenei eles do mínimo até o máximo. E aí, o que eu quero que vocês pensem é que eu posso escrever esse conjunto aqui como sendo 0 menor ou igual do que x1, menor ou igual do que x2, menor ou igual do que xn, menor ou igual do que θ. Então, para que esses caras todos estejam entre 0 e θ, eu só preciso que o máximo seja menor do que θ. Então, a minha indicadora de interesse é exatamente que o máximo esteja menor ou igual do que θ. E eu já vou voltar nesse assunto, mas eu posso escrever esse produto aqui gigantesco como sendo 1 sobre θ elevado a n, indicadora do máximo está entre 0 e θ. Mas isso ainda não é uma função de θ. O θ ainda está implicitamente aqui. Eu só estou dizendo que a maior das observações está entre 0 e θ. Mas veja que esse conjunto aqui, essa desigualdade, deixa eu pintar em verde, pintar em azul, nada contra o verde. Eu posso transformar ela em outra coisa. Se eu olhar esse cara como dizendo o máximo é menor ou igual que θ, ok. Mas eu também posso dizer que o θ é necessariamente maior que o máximo para que essa função esteja definida. Ou seja, é equivalente fazer um artifício matemático aqui para dizer que o θ é maior que o máximo, quer dizer que eu tenho aqui o máximo e por cima o θ pode ser qualquer coisa em função de θ. Então agora a minha verossimilhança é de fato uma função só de θ. E aí eu tenho um gráfico para ela. Eu posso fazer o gráfico da função de verossimilhança, se eu conseguir fazer uma reta, por exemplo. Eu tenho os valores possíveis de θ aqui,
E o que eu estou dizendo é que para todos os valores possíveis ah, até o máximo das observações, isso daqui é zero. E a partir do máximo, isso daqui é exatamente o máximo elevado a n e decai, né? Porque a função é um decaimento aqui. Então, isso daqui, o ponto de máximo é exatamente em 1 sobre o máximo elevado a n, e além disso, ela decai. Portanto, o estimador de máxima verossimilhança, o ponto que maximiza a função de máxima verossimilhança, é θ chapéu de máxima verossimilhança igual a maior das observações. Tá bom? Então aqui eu fiz um argumento matemático sem cálculo, mas eu preciso fazer uma discussão desse cara aqui para mostrar que, olha, também é possível otimizar a função de verossimilhança, mas nesse caso aqui, em que o suporte depende do parâmetro, o meu estimador de máxima verossimilhança é um pouco mais complicado de achar. Eu preciso verificar onde mora esse estimador e a distribuição é o máximo. Ah, como que a gente está de tempo? Deixa eu ver. 1h41. Então, só para vocês ficarem irritados comigo, eu vou mostrar que o máximo é viesado. É uma conta de rodapé aqui, só para vocês terem um pouco ideia de como isso daqui pode ficar razoavelmente complicado. Então, note que a probabilidade do máximo ser menor ou igual do que x, do que y, vou colocar assim, o maior número é menor ou igual que y, se somente se todos os números forem menores do que y, mas como eles são independentes e identicamente distribuídos, isso quer dizer que é o produtório de indo de 1 até n de cada um deles ser menor ou igual que y, ou pelo ser identicamente distribuídos. Isso daqui é o mesmo que a probabilidade de x1 ser menor ou igual que y elevado a n. E daí, se vocês lembrarem, a probabilidade de x1 é ela é y sobre θ. A função de distribuição acumulada é para quando y mora entre 0 e θ, isso daqui. E quando y é maior que θ, é isso daqui. Então eu tenho que a probabilidade de xn ser menor ou igual que y é dada por esse cara. E eu concluo que a densidade do máximo é exatamente a derivada com relação a y da probabilidade do máximo ser menor ou igual que y, ou seja, isso é 1 sobre θ n y n menos 1, indicadora de 0 a θ de y. E aqui, por exemplo, eu poderia calcular a esperança do máximo. E eu acho que a esperança do máximo nesse caso vai ser alguma coisa do tipo n mais 1 sobre n. N sobre n mais 1, e portanto você precisa multiplicar para n mais 1 sobre n, para ter um estimador não viesado. Mas enfim, isso daqui eu já estou fugindo bastante do tópico da aula. Eu só estou mostrando que todos esses problemas se acumulam, eles se carregam. Então, a inferência estatística e estimação pontual é bastante complexa. Eu tenho algoritmos para produzir estimadores, mas eu vou sempre voltar lá no começo e verificar se eles são não viesados e qual é a variância deles. Isso daqui é essencial. E daí os métodos que eu tenho aqui, o método dos momentos, ou o método de máxima verossimilhança. Peraí que eu usei uma organização aqui diferente, então deixa eu botar a bolinha aqui e recortar esse cara.
eu tô parecendo um tonto, né? Eu tô recortando agora todos os textos que eu escrevi só para organizar melhor no mapa aqui. Então, método dos momentos, máxima verossimilhança e tudo isso. Enfim, bastante conta, mas tudo isso está correto. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que a gente termine esse teatro dessa greve logo, que a gente volte a ser uma instituição séria. Mas enquanto isso, a gente vai se virando e eu espero que isso daqui, pelo menos para quem ainda está interessado no curso, dê para acompanhar. E quando a gente voltar, a gente faz mais exemplos. Agora, na próxima aula, eu vou falar de intervalos de confiança, que vai ser uma aula bastante aplicada, bastante interessante, com resultados bastante legais. A gente construiu os estimadores pontuais e agora a gente vai construir estimadores intervalares, que já codificam a incerteza que você tem sobre os estimadores pontuais. Então, você vai poder reportar no Jornal Nacional que a intenção de voto do candidato A é entre. Uh, 23%, mais ou menos 2 pontos percentuais e coisas assim. Porque a gente pode fazer isso para qualquer variável aleatória, mas a gente vai se focar no caso da normal e da binomial, que são, na prática, os exemplos mais comuns que a gente precisa. Tá bom? Então é isso, gente. Bom resto da semana para vocês. Eu espero que a gente se veja presencialmente em breve. E tchau.